Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Remo, que certamente vai buscar reforços depois agora do estadual, muito por conta de vários jogadores que têm se destacado em alguns estaduais pelo Brasil, e até o próprio Gustavo Moreno deixou claro que chegaria a reforços desde quando ele chegou e foi contratado apenas o Silas, né, foi contratado pelo Remo, muito por conta da janela ter se fechado. Mas assim, será que poderíamos pensar em alguns nomes de peso que eu quero mostrar aqui para vocês no decorrer desse vídeo? E pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Quem que você acha que poderia ser uma boa? Quais posições você acha que deveria chegar? Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer. Só antes de começarmos, aquele recado de sempre, aproveite para deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Estamos bem perto dessa marca de 56 mil inscritos aqui no YouTube. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, que certamente nos ajuda bastante, né, a chegar a esse próximo objetivo aqui no YouTube. Bom, então, o primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês é o Matheus Lucas, jogador que é um centroavante, pode jogar também de ponta esquerda, que é um dos destaques do Campeonato Carioca pelo Boa Vista do Rio de Janeiro, tá? Apesar dele ser um jogador que pode atuar nesses dois setores, ele tem jogado mais centralizado pelo Boa Vista nesse campeonato estadual, pelo menos até aqui. Lembrando que assim, é um jogador que, tirando o Carlinhos do Nova Iguaçu e outros jogadores igual o Pedro, o Lelê do Fluminense, ele é o jogador com mais gols marcados até aqui nessa primeira fase do Campeonato Carioca, sem contar o Nova Iguaçu, que chegou na final, por exemplo, e sem contar os grandes times, né, do Campeonato Carioca. Então, 12 jogos pelo Boa Vista no ano, 7 gols e 1 assistência, desempenho bem interessante, que sinceramente se eu fosse o Remo ficaria de olho nessa alternativa do Matheus Lucas, que lembrando, né, não é uma opção em si para centroavante. Nem acho, por exemplo, que a opção de centroavante é o setor mais carente do Remo na temporada, mas um ponto esquerdo sem dúvidas vai chegar. Ele tem 1,83 m de altura, ano passado passou por 3 times, Ferroviária no Campeonato Paulista, emprestado pelo Avaí, foi bem no Ferroviária, 7 jogos, 1 gol e 1 assistência, depois foi para o Londrina, só 9 jogos, 2 gols, e terminou o ano no Pouso Alegre na série C, se não tiver enganado agora, 9 partidas disputadas, não foi muito bem até ir para o Boa Vista. Jogador que é revelado na base do Figueirense, passou também no Avaí. No Avaí até foi bem em 2019 e 2021. Naquela ocasião marcou 12 gols em um pouco menos de 24 jogos. Foi muito bem esse desempenho. Depois foi para o Londrina em 2022, 25 partidas, 3 gols. Lembrando que nessa época ele jogava mais pelo lado esquerdo, né? Só que nesse ano agora, jogando como centroavante, teve um bom desempenho. Vale destacar também outro quesito. Ele é ambidestro, então ele pode jogar tanto, pode chutar, né, com a direita, com a esquerda. Eu acho que é uma característica importante e cada vez mais rara também, né, no futebol brasileiro. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Gostou ou não gostou? Lembrando que nesse vídeo eu vou focar mais nessas opções de ponta esquerda, ponta direita, que eu acho que deveria pelo menos ser uma das prioridades da equipe do Remo para essa atual jornada. Mais um aqui nesse vídeo em relação ao ponta Vitor Andrade. Até trouxe um vídeo recente falando sobre ele, mas focando aqui exclusivamente para esse retorno do Remo. O camisa número 7 fez uma boa campanha na Portuguesa, no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista, e eu acho que poderia ser um nome para ficar de olho no mercado, né? Ele tem 28 anos de idade, nessa temporada 8 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência, jogador que foi bem pelo Remo em 2021 e na minha opinião foi o último bom ano dele realmente na sua carreira, né? Naquela ocasião então, 23 jogos disputados, 3 gols marcados e 2 assistências, vestindo a camisa do Remo. Não é à toa que depois disso ele foi no Vila Nova, onde apesar de ter somado números parecidos, ele fez isso no decorrer de um ano. E pelo Remo foi em menos de 6 meses de clube, 21 jogos no Vila, 2 gols e 1 assistência. Ano passado 4 jogos pelo time goiano, depois 11 jogos pelo Juventude, que apesar de ter conseguido acesso à Série A, ele foi muito mais reserva, né? 11 jogos no ano no Juventude foi bem ruim. E aí então, acho que poderia ter essa volta para, quem sabe, dar um retorno na sua carreira. Enfim, ele que pelo Goiás foi bem também em 2020, naquele ano jogou a Série A, 17 jogos, 4 gols. Não é à toa que depois daquele desempenho foi para a Coreia do Sul, 2 partidas antes de ir para o Remo na disputa da Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Você acha que ele saiu queimado do time? Você acha que não aceitaria esse retorno? Ou não? Você vê que é um jogador que já jogou bem, se voltasse poderia ser uma boa opção. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar aqui também para vocês, né, o mapa de movimentação do Vitor Andrade nesse campeonato estadual, que dá para ver que ele jogou mais pelo ponta esquerda mesmo, que é um setor que eu acho que o Remo poderia buscar, não sei se para chegar e ser titular, mas para complemento de elenco no decorrer da temporada, certamente é um nome que me chama bastante a atenção. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Máxima FC, onde eu vou deixar aqui os destaques, por exemplo, dessa semana, né, agora nesse bolão gratuito, que você pode ganhar até R$300. Nessa semana tem essa opção dos jogos no futebol feminino, que eu vou deixar aqui para vocês, né, tanto algumas partidas no futebol brasileiro, jogos do Palmeiras, como também
no futebol do exterior, tendo Barcelona e PSG favoritas em campo, né? Vou deixar aqui, vou ativar quem que é essa odds aqui para ver quem que é favorito, quem que não é. E lembrando, né, você vendo aqui pelo link na descrição, você vai ter então esse participar desse bolão se registrando aqui embaixo, gratuito. Você dá o seu palpite, pode receber uma parte dessa premiação de R$300. Pode ser que você acerte ali, por exemplo, 2 resultados, ganha ali, R$50 em um, 60 em outro, por exemplo. E lembrando que esse é o gratuito, né? Que é o valor menor disponível de 300 de premiação. Tem esse outro aqui, por exemplo, da seleção brasileira, que vai entrar em campo contra a Espanha, R$50 para entrar e tendo até 3.000 em premiações. Então, por exemplo, você acertou ali o resultado do jogo do Brasil, acertou também esse resultado do jogo da Bélgica, aqui, por exemplo, e você juntando essas duas cotações, você ali acertou e ficou no 10º lugar no ranking, né? Então, lembrando, o ranking, o primeiro colocado é o que mais vence e vai tendo, né, o segundo, terceiro, quarto, quinto, 15º, vai depender bastante. Então, para você começar a entender lá esse bolão e esse Fantasy Game na Máxima FC, o link vai estar aqui embaixo para você ver hoje mesmo. E se você é bom de palpite, manja mesmo, vai lá embaixo, lembrando dessa opção gratuita, que toda semana tem vários jogos, tanto do futebol feminino quanto também do futebol masculino. Pode ficar de olho aqui, que tem ótimas opções para vocês. E o último que eu quero falar aqui com vocês é uma opção do campeonato estadual, que é o Wellington, ele que tem 24 anos de idade, um ponta direita, que jogou pelo Atlético nesse último campeonato estadual, 11 jogos disputados, 1 gol marcado e 2 assistências pela equipe, jogador que é revelado na base do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, e assim, acho que poderia ser uma boa opção, um camisa 7 para essa temporada. Ele que começa a jogar profissional em 2019 pelo Cruzeiro, se firma em 2020, naquela ocasião 31 jogos e 2 gols, além de uma assistência, passa emprestado ainda para a Inter de Limeira e o Brasil de Pelotas, né, naquela ocasião, antes de terminar o seu contrato com o Cruzeiro. Foi jogado no Novo Horizontino, jogou apenas 11 jogos pelo clube e 1 gol. 2022 fez uma boa campanha no Campeonato Estadual, no Campeonato Paulista pela Ferroviária, 13 jogos, 3 gols. Foi para o Atlético também, onde disputou 11 jogos e 3 gols marcados no início do ano passado, né? Naquela ocasião, então, em 2023, pelo Atlético foi bem no estadual e participou do acesso do Criciúma à Série A com 11 participações. Mas lembrando que pela equipe do Criciúma, ele foi muito mais reserva, né, naquela ocasião. Não é à toa que nesse ano voltou para o Atlético, clube no qual já tinha feito um bom campeonato estadual no ano passado. Então, se vocês somos os campeonatos mineiros dele, né, ano passado e nesse ano, foram então 23 jogos, 4 gols e 4 assistências, marcou gols aí também contra o Cruzeiro no estadual em 2023. Eu acho que poderia ser uma alternativa interessante. É um cara alto, tem 1,83m, se destaca nessa bola parada, no 1 contra 1. Eu acho que para o Remo ali até mesmo poderia chegar para ser uma peça como titular. Não sei se o Atlético vai seguir com ele, por exemplo, para o Brasileirão desse ano, mas pode ser que tenha um empréstimo ou algo nesse sentido. Se eu fosse o Remo, eu ficaria de olho. Você concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre essa opção? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar também essa outra alternativa que eu deixei aqui, ó, de opções de reforços que poderiam chegar. Jogadores da Portuguesa, além do Vitor Andrade, tem outros dois que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo. Vou deixar o link da Máxima FC para você começar nesse bolão gratuito. O link para você se registrar está aqui embaixo na descrição. E outras sugestões aqui no vídeo, se inscreve aqui embaixo. Estamos bem perto de 60 mil inscritos, conto com a sua ajuda e nos vemos aí numa próxima. Valeu!